Vai usar o fone? Vai lá. Vocês é que sabem. Eu não costumo usar. Então, O Josu usa. Então não vou usar também, não. Ele é chique, é isso? É, o Josu é mais chique. Ele gosta de se ouvir falando, é isso? Porque olha o nosso penteado, né? Sejam bem-vindos ao TechSec Podcast, eu sou Gustavo Marques, de novo aqui com meu parceiro Josu, e aí? Olha a gente de novo aqui, pessoal. Na paz? Na paz total. Show. Graças ao bom dia. Bom. Gente, mês de março, mês da mulher, nós aqui do TechSec, a gente é muito comprometido com essa questão de diversidade e inclusão, e esse é um mês também de homenagem para todas as mulheres, e com isso a gente trouxe um time pesado para esse mês. Provável que vocês já tenham visto a agenda do mês aí, estão muito felizes com isso. E para começar essa fila, a gente escolheu uma estrela da área aí que é muito queridíssima. Olha, só falam muito bem de você, Andréia. Ainda bem. Obrigadão por aceitar o nosso convite, por estar aqui no TechSec hoje. Tudo bem? Tudo bem, meninos. É uma honra. Nossa, eu fiquei super feliz com o convite. Né? Me faltava TechSec no currículo, agora não vai faltar mais. Que honra a gente ouvir isso aí, né, Tô Gu? super feliz de estar aqui com vocês. Vou contar tudo. Bom, olha que... Exceto que onde for nós chegamos. extremamente protegido por confidencialidade. Mas o resto, vou falar tudinho. Exceto que tiver encriptado. É, a gente assinou um NDA, gente, então fiquem tranquilos aqui. A Andréia não vai passar nada relacionado a tendências. Vai sim, a gente vai falar mais um pouquinho. André, a gente sempre começa querendo saber um pouco mais sobre os convidados. Fala pra gente aí, antes de se tornar uma diretora de uma consultoria gigantesca no mundo de tecnologia, onde tudo começou? Como que foi sua trajetória até chegar na tecnologia? Era uma vez. Era uma vez. Bom, eu sou formada em ciência da computação, sou programadora frustrada, eu queria muito ser programadora. E não tinha disciplina de segurança no meu curso, ninguém me apresentou essa carreira, mas é como a gente diz, né? Algumas coisas a gente não explica, o universo manda. Meu primeiro emprego, assim que eu saí do estágio, já foi uma das 4 maiores empresas de auditoria, e eu trabalhava na área de auditoria de TI e segurança. Então, já comecei com segurança no meu primeiro emprego, isso lá em 1995. Vamos fazer as contas, né? Vamos chegar à minha idade. Tudo bem, tá valendo. Isso é muito legal. Mas respeito. eu já comecei em segurança ali, então são 28 anos de trajetória. Desses 28 anos, eu empreendi por 7 anos e o restante no mundo corporativo. Uma jornada razoável, hein? Um tempinho de janela. Bastante, bastante. Como eu disse, gente, eu perguntei para algumas pessoas e algumas pessoas falaram, cara, você tem que trazer a Andréia aqui, principalmente pessoas da ONCE. Aí eu já puxo um gancho aqui para a próxima pergunta, que é, a ONCE, pelo que eu entendi, é algo que já era internacional e você tomou essa iniciativa para trazer essa ação, vamos dizer assim, para o Brasil. Como que foi? Qual que foi teu propósito? O que você sentiu ali ao ver essa necessidade de falar, putz, eu preciso de talvez ter mais mulheres nessa área de cyber, de segurança e tecnologia? A OMSI foi um presente, né? Eu recebi ali um convite em agosto de 2019, por indicação do meu nome, por um antigo chefe meu, Marcelo Bezerra, um feraça, vocês têm que conversar com ele um dia. Mas ele indicou meu nome para Letícia Gemmel, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, desenvolveu carreira lá. Trabalhava na Cisco. E ela começou o OMSI no início de 2019. De que forma? Atendendo o Latam, ela percebeu que não tinham mulheres nas reuniões que ela participava. Tinham muitas entidades nos Estados Unidos. E ela falou, preciso buscar uma entidade em Latam para eu ajudar a ter mais mulheres nesse mercado. E aí ela não encontrou. E resolveu criar o OMSI, que é Latam Women in Cybersecurity. Ali para maio, acho que ela compôs já o capítulo no México, mais ou menos em julho foi o capítulo na Colômbia, que no fim responde por todos os países de habla hispânica, exceto o México. E em agosto ela chegou até mim. Quando ela me apresentou o projeto, gente, eram assim, né?
programas para a gente levar palestras, mentoria, treinamentos, certificação, buscar alianças, chegar até crianças, porque assim, a causa raiz eu não apresento segurança para uma menina, para um menino na escola, né? E como carreira, eles não têm uma tia, uma mãe que trabalha com isso. Normalmente é um ambiente bem masculino, então às vezes a menina acha que ela não pode. Então começa na essência. Eu olhei para o projeto e falei, gente, eu não tenho tempo nem para respirar, mas não tem como não aderir e não ajudar. Então eu estou desde agosto de 2019, a gente lançou oficialmente o capítulo em outubro. As pessoas que estavam comigo no kickoff ali, a gente fez um kickoff nas instalações da Cisco, estão comigo até hoje. A Eva está desde o início. Eu tenho um grupo assim, de 60 líderes que envolvem homens. Isso é uma das coisas que eu coloquei como pré-requisito. Eu quero trabalhar numa ONG feminista para empoderar a mulher, reduzir o gap de conhecimento, mas eu não quero uma ONG separatista. E a Letícia comprou essa ideia, me deu autonomia. Nem todos os países entenderam isso da melhor forma, né? Alguns países que são mais machistas disseram, como assim? ONG feminista, o que você está fazendo com os homens aqui? Você está premiando um homem? Gente, é o meu jeito de fazer. Hoje nós já temos uma equipe que é o OMSI He for She, que é eles por elas, em todos os países. Eu fico super feliz quando eu vejo o pessoal ali, tabu, né? um homem falando espanhol, chegando ali na ONG feminista com um slide todo cor-de-rosa, a coisa mais delícia que tem, porque é uma coisa que eu pedi, abertura, me deram autonomia. Nós somos hoje em cerca de 800 voluntários. 50% do meu quórum é de homens. Uau. É instigante isso. É intrigante, instigante. A gente não previu isso. E aí eu pergunto, falo, mano, o que você está fazendo aqui? O que você viu aqui? Pô, não tem uma ONG legal dessa, mista. Por que só para mulher? Não, porque a gente tem que trabalhar para as mulheres, mas vocês podem entrar, vocês ajudam. O que te incomoda? Por que você veio parar aqui? Eu tenho mãe, tenho filha, tenho esposa. Me incomodo quando eu estou numa reunião e não tem diversidade, né? Só tenho homens. Sim. Sou cobrado por diversidade porque já sou líder e vim aqui aprender. É isso que eu escuto como resposta. E a gente vai nesse mix, nessa salada de gêneros, tocando os programas para conseguir ter mais mulheres no mercado. É uma delícia. E acaba tendo uma visão masculina que acaba complementando ali, eu acho que muitas coisas, né, André? Faz sentido? Eu vou te contar o porquê que eu pedi isso. Não é porque minhas equipes são 90% sempre masculinas, eu a vida inteira trabalhei num mercado muito masculino. Eu só não fui líder por 4 anos na minha carreira, em mais de 28. Então, assim, eu tive que liderar muitos homens, eu não tenho problema nenhum. Mas, assim, o que eu pensei? A gente se comunica muito pouco. Eu tive num evento uma vez para falar da minha carreira dentro do Itaú e tinha um painel de superintendentes mulheres e elas colocando algumas questões que incomodavam tal. E eu me lembro de um head, eu acho que era um superintendente, ele levantou a mão e falou, olha, eu queria dizer que eu não sabia que vocês se sentiam assim. Um pessimista pode olhar e falar o seguinte, ele é mal informado, ele é que não quer ver. Mas eu senti sinceridade. Isso foi pelo menos uns 3 anos antes de eu receber o convite da OMS. E o mundo não é feito só de gente que está ali para ser machista e para colocar só os amigos numa posição. Eu vejo hoje muitos líderes He for She, muitos participantes He for She, que eu tenho muito orgulho de ter nessa jornada conosco. Então, foi isso que me motivou, sabe? Eu acho que a gente tem uma comunicação maior, a gente conseguir explicar, né, como é que você acolhe a mulher. A Letícia fala muito, né? André, nós temos muitos painéis no mercado para mulheres. O que me preocupa é o que acontece com elas no dia seguinte. Sim. Então, e hoje, né, com a experiência, a gente sabe, programa de diversidade todo mundo quer. O pessoal me manda vaga, eu preciso de uma mulher, me ajuda a achar uma mulher. E aí eu me preocupo a partir da entrada dela, como é que é o acolhimento, como é o tratamento, e assim vai. Deixa eu até dar uns passinhos para trás, porque você falou um negócio muito legal. A única mulher sempre liderar os homens, ou homens e mulheres no maior período de tempo da sua carreira. Mas eu gosto de perguntar isso, o Gustavo também.
principalmente para mulheres que sentam aí desse lado da cadeira, é importante para a gente e para as pessoas que nos acompanham. Antes disso tudo, Andréa, lá no início da carreira, quando você pensou em estudar tecnologia, como surgiu tecnologia? Tipo, você menininha, né? Toda... Ai, que legal essa pergunta. Eu vou contar a verdade. Eu já queria tecnologia no ensino médio. Eu amava matemática, eu era muito boa assim, de matemática, fazia exercício. Às vezes a professora não conseguia chegar no resultado do exercício do livro, eu voltava no ônibus, conseguia fazer. Eu era meio nerd, mas eu era uma nerd de fundão, que andava de calça rasgada, gótica, enfim. E eu já queria, no ensino médio, ter feito um curso técnico. Primeiro, pela necessidade de trabalhar, que a gente tinha aquela ideia, né? Se eu fizer um curso técnico, acelera a minha possibilidade de entrada no mercado. E aí, o que aconteceu, gente? Eu vim aqui para São Bernardo e prestei ET. Lauro Gomes. O sonho de consumo. Jorge, a outra. A outra, Eu sim. estudei na Lauro Gomes, Sim, mas calma sim. aí. Eu vim para outra, grandona aqui, Aham. tinha tecnologia, que era processamento de dados. Eu não sabia que tinha mais de uma chamada. Cheguei lá, olhei na lista, não passei na primeira chamada e saí chorando. Falei, não consegui. Eu queria muito que eles tivessem dados históricos para eu voltar lá e falar, me conta, e aí, tem meu nome aí. Mas aí eu falei, putz, eu não posso perder. Me matriculei no Celga. Não, me matriculei no Baeta. Fiz o primeiro ano normal e descobri que o Celga, aí sim, o outro, Lauro Gomes, Lauro Gomes, lá no centro, tinha cursos técnicos a partir do segundo ano, segundo e terceiro, e fui para lá. Só que ali eu tinha duas opções. Eu ia fazer letras ou eu ia fazer contabilidade. E pensei, pô, não tem informática, mas perdi, né? Perdi, não vou Já perder tinha um esse lance ano. da informática, procurando sempre a informática. Sempre. Aí eu fui fazer contabilidade. Porque eu falei, mexe com números, não é exatas, né? Contabilidade não é exatas, mas vamos embora. O que isso... Tem coisa que a gente não explica, né? O que isso facilitou na minha vida? Onde eu falei para vocês que eu comecei minha carreira numa empresa de auditoria. Então, uma pessoa que fez um curso técnico em contabilidade e fez uma faculdade de ciência da computação. Juntou as duas coisas que me colocaram diretamente numa área de auditoria de tecnologia e segurança. Né? E foi assim, cara, é bem legal, porque nós estamos em São Bernardo, né? Foi aqui, boa parte, foi aqui essa história, e é isso. Eu perguntei por conta do incentivo. Eu vejo que a ONCE, por exemplo, ela incentiva. Sim. E hoje, mas até um tempo atrás, a gente sempre fala que hoje é muito hype a pessoa procurar tecnologia. Por isso eu quis saber da sua história. No meu tempo não tinha esse incentivo. Eu não tenho ninguém Exatamente. de tecnologia na família. Tanto é que, assim, o pessoal na minha família... Eu fui a segunda a me formar na universidade. Meu pai foi o primeiro, mas com mais de 30 anos. E fez direito. Então, assim, não tinha ninguém nem que me instruísse que eu poderia ter uma segunda ou terceira chamada. Então, era uma coisa mesmo de, não sei, de instinto, de... Tava no sangue, né? Tava. Eu escolhi mesmo. Eu escolhi, não foi uma escolha bem sucedida no início, mas logo depois a gente deu um jeito aí. E pensando, o Josu falou muito bem essa questão do incentivo que a ONCE proporciona. Pra galera que quer entrar, pra menina, até mesmo um menino que, putz, eu quero fazer parte disso, o que ela precisa fazer? Bom, a gente tem um site que é www.womce, com M, que é WOM de Women e o CY de Cyber, womce.org. Ali a pessoa consegue fazer a inscrição e passar a fazer parte. Logo em seguida, cada país joga nos seus grupos, né? Eu tenho um grupo no Telegram aqui no Brasil que é bem aquecido, o pessoal compartilha ali dicas, truques, conhecimento, joga informação de evento, eu vou jogar as informações aqui de vocês, e é uma troca muito interessante. Mas a gente sempre incentiva as pessoas a terem coragem, homens e mulheres. As mulheres principalmente, mas eu vou segurar um pouquinho, porque eu vi que você tem uma pergunta que você vai me fazer sobre essa questão da mulher ser mais, né, ela ser mais retraída no sentido de se jogar para uma profissão tão técnica, mas a gente costuma incentivar que elas podem.
né? E que segurança é uma área que acolhe diversas formações. Eu não preciso só trabalhar em Red Team. Eu não preciso ter só uma formação em tecnologia, em segurança, ser uma pessoa de redes. É uma área que acolhe gente de marketing, de recursos humanos, de vendas. Perfeito. É todo um entorno que tem nessa engrenagem para a gente poder fazer funcionar e colocar ali o pessoal mesmo de hacking, de defesa, de ataque, de resposta a incidente, governança, de forense e governança para trabalhar. Muito Perfeito, bom. Cara. Dica, Era isso cara. que eu queria ouvir, assim, porque muita gente, quando fala em segurança, em cibersegurança, pensa mais pelo lado técnico da força, né? Eu trabalho, por exemplo, 100% hoje com governança e conscientização. E eu sempre tive esse problema. Putz, cara, eu não sou tão técnico, eu não vou ter tanta oportunidade. Aí eu fui vendo ali que tinha os silos e dentro de cada silo, minha especialidade, eu fui me especializando. Não, tem um mito no mercado, né? Alguns homens mais machistas que falam assim, a mulher, segurança, vai para GRC. Olha que legal que tem um Ou homem. auditoria também. É a minha área de especialidade. Eu falo, eu sou mulher, eu tô lá, mas eu sou de um tipo de atuação que eu digo sempre para o pessoal de GRC. Você vai mapear risco, vai governar como se você não entender de todos os domínios. Perfeito. Você não precisa ser o expert de todos os domínios, mas eu preciso saber como funciona o SOC, sim. Eu preciso saber como é que eu trabalho a questão de arquitetura segura, desenvolvimento seguro, análise forense. Senão, como é que eu avalio o risco, como é que eu ajudo a tratar esse risco numa linha do tempo. Né? É meio aquela história de matriz de risco para o auditor ver ou para inglês ver. Quem acha que trabalhar em GRC não precisa entender de todos os domínios. E a auditoria já te deu esse skill também, né? Porque você acaba... vamos supor, tem vários apontamentos e desses vários apontamentos a gente tem diversas áreas. E aí você precisa aprender o processo ali, né, no bit byte técnico da coisa teórica, vamos dizer assim, para você aprender. Como é que você vai auditar uma coisa que você não entende? Exato. Né? Em auditoria, a gente aprende a fazer perguntas, que é essencial para qualquer profissão. Perguntas certas? Se eu sou um programador, eu tenho que saber fazer pergunta, porque senão eu vou captá-la, vou montar a especificação técnica e eu vou naufragar no projeto. Então, a gente aprende a fazer pergunta, quando usar pergunta fechada, pergunta aberta. Aí a gente aprende com essas perguntas a fazer o walkthrough do processo, que é como você vai acompanhando o processo para entender ali as ramificações, as nuances dele. E também te ensina a como checar, a partir desse walkthrough, se as coisas estão acontecendo como te contaram no storytelling. Exato. E isso, puxa, é uma coisa que você leva para qualquer profissão. Para a profissão de consultor, para a profissão de mentor. Para qualquer uma, são fatores essenciais, assim, são aprendizados muito importantes. Ô, Andréa, e como que você vê a busca das mulheres brasileiras, com relação até a outros países, sobre o tema, a temática aí de segurança? No sentido geral da coisa. Olha, os números eles não são muito motivadores, né? Eu acompanho as pesquisas do AS Square desde 2018. A gente vê que discretamente os números estão aumentando, mas assim, ainda muito discretamente. Então você tem ali a participação da mulher entre 20% a 24% no mundo, no mercado de cyber. Isso no total? No total. O número do Brasil, quando a S-Square deu um recorte por país, estava em 13%. Porque aí eu costumo dizer, né? Se for 24%, pensa que em toda sala de reunião de cyber, a cada 4 pessoas tem uma mulher. Não é o caso. Né? E quando você leva isso para a liderança, esse número cai muito mais. Sim. Mas eu acredito que... Outro dia eu estava discutindo isso, né? Não é o volume. Eu acho que a gente não tem que trabalhar no volume. Tem que trabalhar na qualidade, nessa questão do que a gente consegue entregar. Garantir que a mulher vai conseguir estudar o tema, se estruturar, começar a participar dos processos, entrar no mercado, e o número ele vai ser uma consequência. Sim. E eu vejo hoje uma procura muito grande de pessoas de TI, que estão sem oportunidade, que estão ali desacreditadas, e que de TI para segurança é um pulo. Então, tem muita gente em migração de carreira, né? Além do pessoal de área jurídica, que por conta do advento de privacidade, da LGPD, também tem aberto muito espaço. Então, é uma área
que assim, cresceu muito em termos de conceito, em termos de visibilidade das pessoas, infelizmente pela dor, né, pelos incidentes de mercado, mas eu acho que as perspectivas são boas, mas eu acho que a gente ainda precisa aprender muito. Sim. Né? Eu acho que essa questão de, eu preciso de mulheres. Legal. E aí, como é que você vai manter isso? Eu tenho visto agora, com a perspectiva de demissões em massa Os das layoffs, empresas de às vezes, tecnologia, eu estou vendo muita mulher sendo desligada, em cargo de liderança, inclusive. E aí você diz, meu Deus, a gente faz todo um trabalho para entrada no mercado, para capacitação, e na hora do vamos ver, são as primeiras da lista. Quer dizer, eu estou voltando às estatísticas lá atrás, que o pessoal dizia que era um mimimi. Vou te trazer um assunto polêmico pegando esse gancho aí. Ai, meu tá Deus. Fora do script, tá? Com esses layoffs que tá rolando aí, que tá uma febre, né? Enfim, tá em alta. Todo dia tem, né? Exatamente. A gente vê que os impactos, você acabou de falar, as mulheres estão sofrendo alguns impactos, e aí a gente vê que em setores de diversidade, às vezes eles são os primeiros a ser impactados. Qual que é a sua visão, assim, André, com relação a isso? É justamente na mesma linha de retrocesso? Será que... Ou por que é o primeiro? É uma coincidência? Enfim, é lógico que você não vai poder responder pelas empresas, sim. mas é mais de pensamento mesmo, sabe? Não, eu não sei, porque a gente teria que entender todos os casos. Exatamente. Né? Porque eu acho que, assim, baixa performance não tem jeito de se segurar. Sim. Mas, poxa, eu tenho visto, então é uma coincidência enorme. Exato. Por isso que eu... Né? É que teve um crescimento por conta de, olha, eu preciso estar em compliance com ESG. E aí você viu vários comitês, os programas de vários times. ESG estão super aquecidos. Então, você vê lá, veja o caso do Magazine Luiza, que abriu lá o programa de trainee só para negros. Sim. Gente, o mercado começou a reclamar disso. Eu falei, gente... É bizarro, e os né? programas de ESG a 1000 por hora. Puxa vida, mas eu deveria entender. Né? Eu participo do Grupo Mulheres do Brasil, estou meio ausente, mas foi o primeiro núcleo que eu entrei antes de ser o OMSE, para aprender o que era filantropia, o que era você ajudar o outro. E aquilo ali é uma constelação, né? Tem mulheres maravilhosas, tem centenas de milhares de mulheres, capítulos no mundo todo. A Luísa é uma pessoa ímpar. E eu estava numa palestra um dia e ela falou, olha, eu sei que a maioria não gosta de cota, mas cota, gente, vocês têm que entender, é uma ferramenta para a gente corrigir aquilo que a gente não fez bem o tempo todo, com relação à colocação, né, dos negros, a possibilidade de chegar em liderança, não tem outro jeito de fazer. Sim. E aí eu entendi, porque eu também sempre fui contra. Eu falei, bom, eu não quero ser uma cota, eu quero entrar com... mas eu fui privilegiada, eu subi a liderança com 4 anos, eu andei como um trator. Eu tenho hoje meninas que não têm essa possibilidade, né, ou não tiveram a formação para isso. Sim. Então, eu tenho que hoje olhar para esse mercado todo e descobrir que, assim, eu estou trabalhando um nicho de diversidade, que é a igualdade de gênero com relação a mulheres. Igualdade de gênero é muito mais ampla. Eu tenho as comunidades LGBTQIAP+. Se eu quero falar de diversidade, eu tenho que falar de diversidade de classe econômica, tenho que falar de diversidade de raça, né? De uma série de elementos. Ele ramifica muito mais. Exatamente. Cara, perfeito. André, você fundou praticamente um conceito, GRC Innovation. E aí a gente tem, vamos falar de riscos aqui de governança. Lá atrás era algo muito tradicional. Qual que foi a tua ideia ali para falar, eu vou inovar talvez esse pilar, porque eu estou vendo geralmente essa parada mais tradicional e quero que seja mais leve, mais tranquila? Pensa o seguinte, né? O mercado entrou para a tendência de transformação digital. Sim. A introdução você tem hoje o uso de drones em diversas indústrias, IoT, você tem hoje em segurança a preocupação com rede industrial, tecnologia de ponta entrando para processos internos, para o atendimento ao cliente e para as redes industriais. Sim.
Em GRC, o mercado de governança, risco e compliance, a gente ali trabalhando, eu falo a gente porque eu me incluo, né? Trabalhando com os tradicionais checklists antigos de verificação de controles gerais de tecnologia. Foi isso que me motivou. Falei, gente, quando eu vesti o chapéu de auditor, eu tenho que pensar em inovação. Eu tenho que inovar o meu setor, porque senão eu não vou saber auditar. Eu vou fazer auditoria de gestão de mudanças, controle de acesso, operação de rede e continuidade de senhas a vida inteira, porque esse aqui é o escopo padrão. É o escopo default, padrão, né? de controles gerais de TI. Foi nesse sentido. Foi colocar para o auditor, para o profissional de governança, risco e compliance, que ele tem que olhar amplo, senão não sai checklist. Eu já desde que eu comecei a carreira, eu fui formada para montar meus checklists, não para ser uma executora de checklists. Então, era isso que eu queria com esse conceito, meio que chacoalhar um pouco aí as estruturas para que as pessoas entendessem que, para eu defender, eu tenho que ir adiante. E aí eu entro um pouco na questão do modelo de 3 linhas de defesa. A gente olha e fala, a área de negócios não entende o papel dela em 3 linhas de defesa, não defende nada. Aí fica toda a responsabilidade em GRC e a auditoria é terceira linha. Ela não tem a responsabilidade que a primeira linha normalmente diz que ela tem, né? Você pergunta, como é que você faz o C do seu PDCA? Planeja, executa, monitora e melhora. Como você monitora? A auditoria faz isso para mim. E aí nós vamos ficar com o modelo o quê? 100 linhas de defesa? Vai ser incidente, problema, crise e desastre todo santo dia. Fica fácil. Fica fácil de ter um problema de tecnologia ou de segurança todos os dias. E somando agora nos dias de hoje, burnout. Tudo isso. O burnout agora ele tem... vamos conversar sobre burnout versus resiliência, né? Porque agora também eu respeito, eu falo sempre, né? Que a ONCE me mostrou que existem meninas rocha e existem meninas cristais. Eu tive que ser rocha, eu tinha que passar como um trator por cima das coisas. Que machismo, que nada. Chora no banheiro 5 minutos, retoca a maquiagem e volta. Mas hoje não, eu tenho que olhar o conjunto. Eu hoje lidero uma ONG que fala para um mercado inteiro. E eu acredito, a gente trabalha muito nas mulheres a questão da resiliência. É estômago. Quando eu fui promovida a diretora, o meu mentor na época falou, Andréia, que tecnicamente você sabe o que está fazendo... Tá claro, senão você não estaria aqui nessa posição. Quero ver se você tem estômago. E essa questão do estômago, o burnout, o como a gente se envolve, eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais a resiliência, e não só das mulheres, das pessoas, porque isso depois somatiza, né, gente? Vira doença, do burnout para outras coisas mais sérias. Exatamente. E às vezes a gente não está cuidando disso dentro das empresas, né? Talvez a definição do que é pressão, que tudo tem pressão, né? Vendas tem pressão, tecnologia tem pressão, segurança tem pressão, lançar um produto novo tem pressão. Todo projeto, né? A gente fala que são os perrengues, todo projeto tem perrengue. E aí, se eu for frágil sempre, eu não vou conseguir mostrar o meu talento, vou cair em burnout, vou adoecer e vou deixar somatizar. Diferente dos casos onde isso digamos que, como é que se diz? Programado, né? Tem gente que é programada para te fazer, de alguma forma, não ter sucesso. Aí sim, a ação deliberada, digamos assim. Aí esses casos são os casos especiais que a gente deveria tratar, onde eu não posso gerar algo negativo para o outro. Mas eu também não posso ser extremamente sensível, né? Eu aqui do outro lado tenho que ter uma blindagem e eu acho que o mercado não está trabalhando isso muito bem com a gente. Nossa, é excelente. Essa temática é excelente. Eu acho que a gente comentou isso aqui em algum app. André, quando a gente fala que a gente, por muitas vezes, foca muito no hard skill, Sim. Esquece do soft skill. E aí, lógico que a resiliência ali, a gente pode puxar um pouquinho para o soft skill, na questão de como que a gente vai ser resiliente, como vamos ser resilientes, como eu deixo a minha escutativa, como eu trabalho a minha escutativa, como eu trato a pessoa que está do outro lado, que está me ouvindo, que eu estou atendendo, né? Enfim, cliente, seja lá quem for. E para chegar nesse resultado que você falou, que as empresas não estão trabalhando,
como que a gente cumpre essa missão para que essa resiliência seja adotada, sabe? É muito legal a gente falar sobre isso, tema porque bem eu legal. amo esse assunto, Juntar cara. uns especialistas, a gente tentar Sim. mudar o mundo com isso aí. falar de PNL um pouquinho, neurolinguístico, cara. Eu acho assim, né? Pensa um incidente. Eu tô ali, a quente, tendo que responder uma coisa muito drástica e ainda ter que responder para todo mundo dentro de uma empresa o que aconteceu, e às vezes eu sou quem comunica para o mercado. Se eu não tenho resiliência, eu vou ter sucesso em segurança? É. Entende? Que aí eu fui frágil às vezes num projeto, numa coisa mais dura, com um líder mais duro. Então eu vou ser frágil também num momento onde a profissão me exige, onde eu tenho que estar atenta, eu tenho que responder o mais rápido possível para ter um impacto menor, para aprender com aquilo e melhorar a maturidade dos processos depois. Então é uma coisa, né, uma engrenagem. Alguns estudos, eles, pelo que eu li, né, eu tive também um professor que me falou sobre isso. Ele falou muito sobre essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, que é de fato uma geração mais frágil, talvez essa seria mais sensível. Qual que tem sido seu desafio como líder? Porque hoje você tem ali várias gerações, acredito. Você lidera várias gerações. Sim. Então tem a geração a tua, que você lidera, tem a mais nova, e tem essa do meio aí, que é a minha e do Josu. Qual que é o perfil? Quais são as diferenças assim principais que você tem visto nessa geração? Eu sou X, né? Eu tenho 50 anos completos ontem. Eu sou geração X. Parabéns! Aquarianos. Antes de mim, a gente tinha os baby boomers, que ainda estão no mercado. Né? Para quem tem mainframe, depende totalmente ainda, em muitas posições, de um baby boomer. Esses caras vieram com um viés de planejamento muito legal. Tanto é que o que eu sei de planejamento eu aprendi com essa geração. Depois da gente vem, né, Y, Z, e agora vem os alfa. Então, assim, resiliência é algo que não vem no core dessas gerações. Exato, sim. Certo? Então, liderar essa geração... Tem gente que tem ali um pai na profissão ou uma mãe X muito forte e vem com características de X. Eu já trabalhei com Y, onde eu olhava e falava... Esse menino foi muito bem treinado. Certa influência ali, né? Porque tem planejamento, tem umas coisas assim que você olha e fala... Já a Z, ela vem com um viés de qualidade de vida, de um esforço menor para ter suas conquistas, de uma velocidade maior. Né? Eu participei da Campus Party e dei uma palestra. Eu escolhi palestrar com a minha jovem aprendiz de 16 anos. E a gente fez um debate sobre isso, eu e ela, né? Uma provocando a outra. Então eu falei para ela que eu esperava que ela se dedicasse, estudasse bastante, né? Com amplitude. E ela falou, olha, eu espero que você não desconsidere o que eu digo para você. Eu quero que você considere a minha opinião, mesmo eu sendo nova. A gente fez um debate numa palestra que, no fim das contas, foi como se eu estivesse batendo um papo aqui com ela e aprendendo muito. Mas é uma geração, você vê, de 16 anos já é entre Z e alfa. E ela está trabalhando. Mas tem um avô, que é um baby boomer e que é uma referência no meu setor. Então, ela olhou ali, teve exemplo dentro de casa e seguiu para a segurança. E é uma garota. Que legal. Então, tem de tudo, né? Eu acho que a gente tem que ser sensível o suficiente como líderes para saber que você vai ter gente mais forte, gente mais, digamos que mais frágil num time. Sim. O linguajar, o feedback, ele vai ter que ser dosado, mas algumas situações não permitem que você dose tanto. Algumas situações são emergenciais. E aí, aqui a gente entra num dilema. Eu vou falar mais leve com você, porque você é mais sensível, aí eu não trabalho a sua resiliência, não te trago para a fortaleza e você vai ter menos oportunidades do que ele. E você acaba não desenvolvendo. E aí, entendeu? Exato. Eu vou te restringir de estar em um projeto duro, de estar em situações mais intensas, porque ele é mais forte do que você. Isso pode ser chamado de discriminação, concorda? Isso porque eu não quero me expor, não quero ser enquadrada lá na comunicação violenta.
A gente tem grandes desafios de mercado aqui para trabalhar e para fazer isso acontecer. E tem um caso que está rolando bastante. Aí, pessoal, tem gente que, por exemplo, se você dá um feedback mais duro, você perde realmente a pessoa. No dia seguinte, ela tá open to work ali no LinkedIn. É isso aí. O assunto feedback ainda, infelizmente, ainda é um grande tabu, né? Tem até aquela história do... Quando foi feita uma pergunta pro espelho, que a pessoa teve um feedback ali, começou o caos no reino ali na Branca de Neve? É Branca de Neve? Não sei, gente. O espelho é da Branca de Neve. É, Branca de Neve. Espelho meu. É isso aí, exatamente. Tá certinho. Ele foi pedido um feedback. Existe alguém mais bonito que eu? Sim. Sim. Ouviu que ela não queria... Acabou a festa. Começou o caos, tá ligado? Exato. Caos na floresta. Caos na floresta, caos no reino. Não, mas a gente não gosta também. A gente sabe do que o outro não gosta. Mas você trabalha diversos outros aspectos. Eu sei que isso é para o meu bem, eu envolvo características do projeto, a empresa que está acima de mim. Então, eu não sei, a gente vai ter que tratar, não tem uma fórmula fácil para lidar com isso, mas é algo que, se a gente pensar que segurança, eu entrego tranquilidade. Eu sou consultora a minha vida inteira. Eu não vendo um software, um papel, um produto específico. Eu vendo tranquilidade. Quando o cliente terceiriza comigo, você tem que fazer o delivery o melhor do mundo, o melhor da sua vida. Isso tem exigência, tem ponto de atenção. Não adianta fazer ali olhando para o céu, procurando a gaivota. Não sei, é meio complicado. Você acha que com o surgimento da... Você citou também esse ponto, eu estou tentando resgatar. Você citou a privacidade, os profissionais de direito, que agora estão em transição para essas áreas da segurança e tecnologia. Você acha que a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, deu um boost nesse nosso mercado de segurança? Até mesmo de maturidade, para a pessoa que está em casa, que não trabalha na área, fala assim, putz, privacidade é importante. Estão pedindo aqui os meus dados na farmácia, será que eu posso dar? A lei, ela tem, né, ônus e bônus. O bônus dessa história é um processo de conscientização em massa, né? Coisa que a gente talvez não tenha conseguido em segurança, porque, volto a dizer, a privacidade não apareceu agora. Sempre foi uma disciplina dentro de segurança da informação. Mas a gente estava ali direcionado a se preocupar só com dado de cliente, dado do funcionário no máximo, por conta de lei trabalhista, algo não era bem por raso, outras né? coisas. Exatamente. Agora, a privacidade do indivíduo deveria ter feito parte por esse tempo todo, né? A gente é que trabalhou muito mais o foco da informação ali da porta para fora, o dado mais comercial. A confidencialidade das informações financeiras, do lucro antes de ser divulgado, sempre foi muito isso. E a lei, ela trouxe para a gente essa necessidade de urgência, sabe? Eu acredito muito que essa questão que talvez a gente levasse anos para conseguir em termos de resultado e de maturidade das pessoas no tema, a lei, ela dá uma acelerada, né? Ela, se fez poxa, errado, agora eu tenho que cumprir para não ter nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de punição. Isso é um benefício porque é algo que tem uma utilidade pública para o indivíduo e para as corporações. O ônus dessa história, gente, é a gente ter que ganhar décadas em 1 ano e meio, 2. O tempo de adequação. As empresas não são preparadas para isso, não são direcionadas para isso. Teve muita gente ali que começou a se preparar para atender o prazo. Hoje não sustenta os controles que criou. Exato. Teve gente que não conseguiu se preparar até hoje, mas está indo ali no devagar e sempre talvez esteja montando algo estruturado. Então, esse é o ônus da história, mas não se tem bônus sem ônus, né? Faz parte da segurança. Vem para bem. Quando eu digo que faz parte da segurança, a segurança, no sentido geral, ela sempre vem pela dor. Sim. Não é? O que o pessoal não parou ainda para resolver né? Se a gente der uma busca ali no grande canal de reclamações do mercado, você vai ver que aumentou pra caramba as reclamações nesse sentido. Questão de Algumas até não conscientização. são pertinentes. Você olha e fala, nossa, o pessoal está entendendo totalmente errado esse direito aqui específico dele.
Mas é legal, porque conforme vai aumentando, é o cidadão compreendendo a lei e os direitos dele. Legal. Mas a empresa ela está ainda com um desafio enorme de garantir os direitos de titular. Você ligar para uma empresa e falar, olha, eu quero que você tire os meus dados todos daí agora. Cara, tem backup, tem site backup, tem área de contingência. Meu Deus, Sim. É uma loucura. Então, as empresas ainda precisam levar a sério e ter uma série de questões para tratar, porque a minha preocupação é a governança do controle, não é implantar. Implantar, todo mundo implantou. De uma forma ou de outra, talvez com menor ênfase em uma área do que a outra, não tem problema. Isso vai evoluindo a maturidade numa linha do tempo. Mas governar esse negócio para que seja sustentável, porque a lei está aí. Ela não vai sair, ela não vai morrer. Não tem volta. E agora, a gente falou sobre esse tema com Tauana. Sim. Conformidade. As empresas só estão trabalhando por conformidade ou não? Sim, o checklist que ela falou. Né? Que... O checklist do auditor, para inglês ver. Exato. Não, tem gente que está aproveitando isso super bem. Se montar um modelo maduro, eu posso transformar isso até em oportunidade de diferencial competitivo. Tem gente que teve esse tipo de sacada e diz, olha, eu preservo a sua informação, você pode confiar no meu processo, no meu produto. Mas é o que eu estava conversando com os meus alunos a semana passada, né? Que eu estou com uma cadeira no IBMEC, fechei ontem a aula. Falei, gente, a gente coloca muita informação na web, né? Em rede social, e é foto, informação. Não é só o que eu escrevo, é o que eu falo, é o que eu gravo, é o que eu coloco em vídeo, é o que eu posto em rede social. Sim. Tem rede social que você tem a árvore genealógica da pessoa inteira, mais os dados pessoais dela. E aí você entra lá no site de reclamações e tem 1 quilo de reclamações. Se eu for visitar, né, fazer esse... Será que eu estou aplicando realmente o que eu compreendi para poder fazer a reclamação na minha vida pessoal, para eu ter um risco menor de ser atacada, né, de sofrer uma fraude ou um desvio indevido aí de qualquer ativo que seja da minha propriedade. A gente tem uma missão gigantesca aí de conscientização também para o usuário final. Exato. Que é o que você trouxe aí, André. São diversos assuntos aí polêmicos. Sim. E você vê, puxando essa parada que o João puxou agora, a segurança da informação como um assunto falado externamente, não só dentro da empresa, porque assim, voltando lá, em 2019 a gente tinha profissionais de conscientização, mas profissionais de conscientização generalista. Então eram auditores, eram profissionais da governança, de compliance, tinha um plus ali de atividade que era destinado a treinamento e conscientização. Sim. Hoje o mercado evoluiu e já tem profissionais específicos focados para isso. Judádio, Cel Balzani, muitos outros. E aí pensando agora na pessoa que está em casa Aliás, retornando aí a minha pergunta. A segurança existe hoje para pessoas dentro de casa e fora das corporações ou esse assunto ainda é muito falado só dentro das organizações? Bom, a gente tem o privilégio de estar em 2022, 2023, em função até dos ataques da guerra cibernética que a gente está vivendo. Então, automaticamente, você tem hoje... Se eu comecei minha carreira lá em 1995, gente, até 2000... não se falava em segurança na mídia. Em 2000, quando os caras tombaram ali os sites de e-commerce, é que o negócio começou a ficar sério. Que aí subiu B2B, B2C, começou fraude para cá e para lá em aplicação. E aí todo mundo falou, puxa, não é só ataque na infraestrutura, ataque à aplicação também, vamos cuidar disso. E aí você teve um boom na mídia, inclusive com a migração de áreas de segurança indo responder para alguns heads fora de TI, o que acabou não dando certo, porque a gente chegou lá para responder para um CEO e ficou falando tecniquez, o cara olhou e falou, volta para casinha, vai lá falar com o cara de TI que te entende. Por isso que hoje a gente tem essa característica de boa parte dos heads de segurança não terem tanta autonomia e responderem ainda para TI. Mas ali passou 2000, a gente já teve um boom, mas bem discreto. Agora, com guerra cibernética intensa, inclusive interpaíses, porque eu falo que o povo olha muito a base da pirâmide, que é o script kid, o cara que baixa o script pronto,
vai ali para conhecer ou para provar que ele pode, para ganhar notoriedade, é um script kid. O hacker, ele já tem alguma coisa ali relacionada com crime, ali ele passa a ser depois um coletivo, um crime organizado, vai subindo a pirâmide, eu chego até a questão nacional e por cima interpaíses, que é o que a gente vê hoje em guerra da Rússia com a Ucrânia, um hacker atacando o outro em prol de um país. É isso que a gente nunca deu ênfase, né? Então, com esses grupos todos atuando intensamente por questões políticas, sociais, econômicas, não só para cometer uma fraude, a gente está aí com uma curva de ataques enorme. Sim. Né? Tá com uma curva. E isso fez com que a gente fosse para a mídia. Hoje, qualquer TV aberta fala de segurança. É verdade. Qualquer TV aberta chama um de nós para fazer perguntas e para falar de um ataque drástico que aconteceu para conscientizar a população. Eu vejo assim, também houve uma evolução da visão das empresas sobre programa de conscientização. Para algumas, não. Mas, assim, essa história de que programa de conscientização se faz com ciclo de palestras, gente, isso é old school, pelo amor de Deus, quem me ouvir, a semana da muda esse negócio. Não, vem para bem, semana de segurança, palestra, a gente tem que fazer. Tudo bem, mas não é só isso, não é uma vez por ano, não é uma vez a cada 3 anos, não é quando tem budget, é uma coisa que tem que ser orgânica e no dia a dia. E as pessoas se envolvem à medida em que a gente pode passar instruções para elas do que serve dentro do ambiente corporativo e dentro de casa, porque aí eu estou duplamente conscientizando as pessoas. Porque as crianças hoje são totalmente digitais, as crianças estão no metaverso muito antes da gente. Sim. O metaverso está dentro dos jogos já há um bom tempo e a gente não parou para prestar atenção nisso. Então, os filhos, né, os filhos mesmo de pais que não são de área de tecnologia, já sai ali da barriga da mãe, cortou o cordão umbilical, já tem um celular ou um tablet como babá. E diversos aplicativos educacionais que eu acho que tem que vir para bem, tem que usar. Tem mãe que me pergunta, eu posso cortar? Eu vou colocar um tempo. Eu falei, a criança não pode ser viciada, mas, puxa, não proíbe. É daí que está vindo o conhecimento, é daí que a gente está abrindo portas para o mundo, para essa criança evoluir, para ser autônoma, conhecer coisas, né? Para ter possibilidades na vida, ver profissões, enfim. Eu acredito que os programas de conscientização, eles hoje são um pouco mais elaborados, mas ainda estão muito longe de ser aquilo que a gente precisa para subir ali a maturidade das pessoas, dos indivíduos. Sim. Né? Até montar a semana de segurança, a gente tem Hacker Rangers, tem lá softwares específicos, não vou falar os fabricantes, mas tem 2 grandes que são legais, tem até alguns vídeos já pré-programados, tipo série do Netflix. A gente evoluiu bastante, não tinha isso lá quando eu comecei minha carreira. Mas ainda falta, gente, porque tem que ter tônica todos os dias. Exato. A gente tem que aprender com o pessoal de segurança patrimonial. A gente tem que aprender com o pessoal de segurança física. Sabe? Que são áreas que você olha e fala, segurança física é gente muito mais antiga do que a gente. E tá ali, ó, e faz o negócio acontecer, o controle todos os dias. Galerinha de gestão de acesso. Opa! É o crachá, não sei, cadê seu crachá, onde tá, sabe? É um pessoal que tá fazendo isso como consciência, com CIPA, com um montão de coisa já há um bom tempo, né? E eu fico preocupada quando, às vezes, chega uma encomenda, vamos fazer um programa de conscientização. Tá, o que você pensou? Um ciclo de palestras. Tá, mas você vai fazer a vida inteira? Não, a gente vai fazer uma vez por ano. Isso uma vez a cada 2 anos. Não resolve mais. Não Sim. resolve. Eu acho assim, a conscientização ela tá evoluindo bastante, mas é só a gente ir no shopping no horário de almoço que você vê a galera com crachá em cima da mesa, a galera com crachá em um ambiente que não tem nada a ver com o trabalho dela. E aí você consegue ver o layout do crachá, um nome, tem dados pessoais ali naquele crachá. O cara pode roubar e entrar lá no ambiente antes da pessoa voltar do almoço. Hoje em dia, você falou de foto, né? Hoje em dia tudo é postado, né? Então tem isso também. Então às vezes o cara quer postar foto com crachá, o nome da empresa, o nome aqui, a área. Tudo isso é uma vulnerabilidade. Vai lá pro happy hour, pro bar e tá lá o crachazão, não, tira foto ali
meio no Nossa. pagode. Tem que separar as coisas. Mas é porque falta um pouco de malícia, né? Outro dia eu estava almoçando com uma outra diretora da NTT e na hora de passar a chave Pix eu passei meu celular. Ela fez assim: você usando chave celular é inseguro, não é possível. Eu falei: peraí. Terminei de pagar, eu falei: você cadastrou todas as suas chaves Pix? Ela: não, por quê? Eu só cadastrei aleatório. Eu falei: porque as outras que ficarem sem cadastrar, alguém vai usar no seu lugar. Não acredito! Por isso que você cadastrou o celular. Eu falei: eu cadastrei tudo que era possível. É porque não tem esse duplo fator de autenticação, né? Você vai Sim. lá, eu coloco teu número aqui, se você não tiver cadastrado, é meu. Exatamente. 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 Isso é legal, porque assim, eu falei da dor, né? Ontem foi um dia bem atípico, assim. Três colegas me mandaram mensagem porque teve um WhatsApp clonado e 2 teve o Instagram clonado. A gente fala do ativo MFA, né? Ativo MFA e usa uma senha forte. A gente fala isso a vida inteira. Você vê como é a questão de conscientização? E aí a pessoa falou: depois que eu fui clonado, aí eu fui ver que tem que acionar o MFA. Você viu que é na dor? Infelizmente. Então aí a pessoa vai entender. Eu acho que assim, né? Falar que a gente está mais consciente, porque a gente é mais invadido, é ruim? Mas é verdade. Os bancos evoluíram muito nesse sentido. Os nossos bancos são muito atacados há décadas. E vai sofrendo, e vai respondendo, e vai melhorando, aumentando a maturidade, e a gente é expert em defesa nesse sentido, porque é muito atacado. O banco né? sempre esteve na frente, né? Sempre, pela dor. E eu acho que assim, se a gente conseguir aproveitar a dor para um aprendizado e fortalecimento do ambiente de controle, está valendo. Você vai ter um prejuízo uma vez. É legal ser preventivo. Sim. É legal ouvir, né? É legal chegar em informação de mercado. Mas é isso, vamos caminhando e vamos evoluindo. Nessa trajetória toda aí como consultora, cara, você tocou num ponto muito legal que é maturidade. Eu amo esse assunto, cara. E aí o Josu falou, o setor financeiro ele é o mais alto assim a nível de cibersegurança. Pegando agora uma consultoria com a Andrea Tomé, qual é o setor do Brasil que menos valoriza a segurança? Não sei se essa é a palavra correta, mas quando você vê assim, você fala, putz, a maturidade ainda está bem baixa nesse sentido. Historicamente, a indústria, né? Que hoje a gente está tendo um pouco o revés dessa história por conta de OT. OT está sendo atacada, então ali a indústria está começando a olhar, mas você não vê algumas indústrias com uma equipe de segurança, com CISO, com uma estrutura, com programa de conscientização, análise de maturidade de risco a cada semestre, a cada ano. Em contrapartida, vamos falar de coisa boa também, né? Indústrias que eu vi crescerem bastante. Aí vem banco, em seguida a gente viu telecom, com um nível de maturidade bastante interessante. As próprias empresas de tecnologia, né? Cuidando da porta para fora, mas também da porta para dentro. Agora, o setor de saúde fez assim, ó. Exato. Saúde deu um boom mesmo. O setor de saúde fez assim, e a gente tem algumas explicações, né? LGPD, a própria pandemia, questões de ataques mesmo relacionados ao seu prontuário eletrônico e regulamentação por trás, cobrando muito do setor de saúde. Então, esse é um setor que cresceu assim, com a dor e com as exigências bastante, e que antes eu colocaria ele em outros tempos no mesmo patamar que a indústria. Os ativos que são usados, automáticos, que se comunicam com o SOC. Uhum. Totalmente. Eu gosto da questão de segurança de rede industrial, né, porque é uma coisa negligenciada há muito tempo. Você tem as máquinas de qualquer tipo de produção. Teve muito tempo onde as linhas de produção eram analógicas. Aí você não tinha que se preocupar. Era mecânica e acabou. Aí as máquinas vão evoluindo, vai vindo a transformação digital do maquinário e eles já começam a ser conectados em rede, já começam a ter uma digitalização, né? Começam a ter ali um controlador lógico programável, um CLP que se conversa, vai evoluindo de CLP, tudo bem. E aí você compra essas máquinas fora.
Quem dá manutenção nessas máquinas? Um maluco lá da China, da Itália, dos Estados Unidos, da Alemanha. Aí você chega em linha de produção e fala, tá na rede? Não, fica fora da rede. Ai, graças a Deus. Mas como que dá manutenção quando quebra? O cara da Itália me liga, eu habilito o IP, ele entra. Quem é esse cara? Sei não. Entende? Aham. E aí tudo bem, já tem o risco de máquina especificamente, da conectividade de máquina. Eu preciso dos números dessas máquinas, galera, senão não sobe nada lá para o SAP, para o ERP, qualquer outro ERP. E para isso eu preciso de um concentrador. Esse cara é vulnerável. Eu tenho 1 ou 2 fabricantes no mundo por linha de produção, que são bem específicas, não é muito. E aí ele fala, para o aplicativo funcionar não pode atualizar a máquina, tá? Não pode atualizar o servidor. Não pode ter um update no sistema operacional. Não pode. Conheço isso daí. O pessoal de OT, normalmente, são servidores, é um Shadow IT permitido, né? É um servidor que fica na mão do pessoal de engenharia, que não se conversa com o pessoal de segurança. Mas eu concentro a informação aqui nessa máquina que vem conversar com a minha rede interna, porque eu preciso traduzir em números, contabilizar e etc. Da baixa em estoque. Loucura. Foco na disponibilidade. Nem pensar, pelo amor, fico doido. Não, a disponibilidade às vezes é um sintoma de que você está sendo atacado. Não, mas né? eu tô falando isso, desculpa te interromper. Porque as pessoas falam isso pra você. Porque eu já ouvi isso muitas vezes. A gente foca na disponibilidade. Por isso que não tem update no sistema operacional. Isso. Nossa, mas que loucura. Que loucura. Dá medo. Aí eu fico pensando, né? Dá para brincar de abrir e fechar válvula, subir temperatura, baixar temperatura, explodir maquinário, contaminar medicamento, contaminar água, contaminar... Pô, pensa em utilities. Tudo tem sensor hoje. Tem OT, no setor de utilities inteiro. Tudo a gente manda o comando. Depois falam que eu sou neurótica. Fazer o quê? E tem agora o Flipper Zero, né? Você já viu? Sim. O Flipper agora, o equipamento Flipper, hack. Tudo como que tem que ele sensor, chama? ele tem... O Peneg é quem tá fazendo os testes do bichinho. Eu falei com o De La Flora, é uma vi. loucura, você fica com medo. Um equipamento assim, é um canivete suíço, praticamente, você pode colocar o que você quiser lá dentro. Ele me mostrou lá na Campus Party, eu já tinha visto os vídeos dele. Você pega o negocinho, faz assim, ele vira o seu crachá. Conecta não sei o que, liga. Outro dia ele soltou um vídeo que ligava o carro. Eu assim. Imagina isso. Eu vi, pô. Eu vi Tá lá. sendo confiscado agora pela Anatel. Quando a galera compra agora que começou, quantos já usaram, agora vai. Tá bom, que regulem, né? Não adianta só confiscar. Exato. Né? Tem que estudar. Coisa que, na verdade, assim, o pessoal não entendeu. Quando eu falei para você que eu falei de RC Innovation, porque veio transformação digital. Cara, a gente não estudou direito a segurança dessa tecnologia toda até hoje, né? Mercado. Pô, já tá, tudo tem hacking. Eu tô falando de segurança no metaverso. Eu tenho falado disso. Pô, o headset tem que ser atualizado. Aí você tem headset, você tem luva tátil, né, que simula ali o tato do ser humano, robô que simula também o nosso tato. Você tem colete que simula ali, você está num show de rock, você tem a vibração para simular algumas coisas, até uma rede industrial. Caramba, a gente não testou nada disso. Você acha que vai pegar isso, André? Essa questão do metaverso? Você acha? Ele já está aí, sim, né? sim. Ele já está aí. É que teve uma história... como as empresas começaram a demitir em massa, falaram assim, o metaverso está acabando, porque a Meta está demitindo, não sei quem está demitindo. Gente, o metaverso está aí. Eu acabei de falar, as crianças estão jogando no metaverso. E o que eu aprendi com o time de inovação da NTT, né? Só é metaverso se eu tiver dualidade. Se eu tiver a conexão de uma ação que eu faça no mundo físico, impacto digital, uma ação que eu faça no digital, impacto físico. Senão, não é metaverso. Então, quando eu falo de uma aplicação em realidade virtual, realidade aumentada ou realidade mista que combina as duas, especificamente a realidade não é metaverso. É que a gente usa muito a realidade aumentada e virtual no metaverso. Óbvio, eu vou entrar ali
Aí tem também a questão social, né? Porque esses equipamentos hoje são muito caros. Então, o quanto tempo o metaverso vai demorar para entrar na minha casa. Eu espero que ele siga o exemplo dos smartphones, que entraram assim, hoje mesmo, né, para as pessoas de, às vezes, uma renda mais baixa, você tem ali acessibilidade a um celular e poder falar com o mundo. Exato. Que isso é fabuloso. O notebook, né, o computador, o PC, ele era, elite. Não estava na casa de todo mundo. Aí os notebooks, você já vê um tanto mais a pessoa podendo ter acesso a um computador portátil nesse sentido. Smartphone, boom, em tecnologia nas casas das pessoas, independente de classe. E o metaverso, a gente precisa trabalhar para baratear esse negócio. Porque senão é todo um processo, né? Se eu não tiver acessibilidade, não tiver possibilidade de ganho em massa, pode ser que ele retraia. Então, eu diria que hoje ele é uma grande perspectiva, ele já existe, grandes bancos, grandes empresas já compraram terrenos ali, já estão fazendo branding, que era igual quando a gente tinha website sem e-commerce. Era para branding. Tem um montão de gente, você entra lá no joguinho e está lá com terreno. É um banco que você conhece, é um brand que você conhece, está legal, está caminhando do jeito que a gente viu quando começou a internet e os aplicativos. Eu acho que fica, e eu espero que fique, porque tem todo um apelo, né, de possibilidades para as pessoas que não têm a possibilidade de uma viagem, de conhecer um local, de acessar pessoas, de aprender línguas, de conversar. A internet nos ajuda muito com isso, mas eu acho que essa dualidade vai ajudar muito mais. Eu acho que esse apelo social, eu torço pelo apelo social de diversidade, de acessibilidade. E eu concordo com você. Eu acho que eu tenho a mesma linha de pensamento de sim, é questão de tempo, de virada de chave. A ansiedade já começou a pegar aqui. eu anotei uma pergunta, só pra gente voltar, eu vou até ler, porque ela é pouco mais... Que medo, pergunta anotada é difícil. Uma matéria, a gente viu, e ele fala que, assim, visto que o setor de tecnologia é dominado por homens, as mulheres optam em seguir carreiras que acabam sendo mais exigentes consigo mesmo e cultivam a mentalidade que precisam sempre se provar boas o suficiente. No caso ele fala que atrapalha a autoestima, né? Como você vê essa temática e como solucionamos isso? Esse era o tema lá que eu me contive no começo, que eu falei, eu vi que tem uma pergunta de vocês. É o momento do flow. A gente tem um nome para isso, né? Que é a síndrome do impostor. Do impostor. Você achar que não pode. Não é só mulher que tem isso, tem homem também. Eu já inaugurei homem como palestrante, que a gente não fala quem. Mas assim, a pessoa às vezes tem medo, tem pavor de fazer aquilo. Você fala, cara, você vai fazer comigo. Nós vamos fazer, eu vou planejar tudo, você vai curtir, você não vai parar mais, sabe? A síndrome do impostor, a mulher tem muito mais do que o homem. Então isso começa com vagas. Se ela não atende ali perto de 100% dos requisitos de uma vaga, ela já começa a chorar e nem manda o CV. Então, recrutadores, por favor, montem job descriptions de uma forma mais acessível, né? Eu não estou falando que é fazer downgrade, que não é exigir requisito técnico, pedir alguém menos qualificado para uma vaga. Cuidado com o wording, né? Porque isso, às vezes, é a vaga da sua vida e você olha e fala, Deus me livre, nunca que eu vou atender esse negócio. A mulher, ela se candidata muito menos, já com medo daquilo que ela está vendo na vaga. O homem já é mais arrojado nesse sentido. Então, isso facilita a entrada do homem em determinadas vagas. Outras coisas que são interessantes, né? O como você também provoca isso no dia a dia. Então, tem as teses. Mulher em segurança só serve para GRC. Mulher programadora não sabe programar, não sabe de lógica. Essa questão do viés inconsciente também, né, do machismo inconsciente ou consciente. Tem gente que é consciente, mas eu aposto que é a minoria. Eu acho que a gente está se educando muito nesse sentido e está virando minoria. Mas isso também faz com que a mulher se retraia e não se jogue, né, na plenitude do que ela pode fazer. E aí a gente isso começa... bem bacana. Olha que legal, a gente impacta em algo muito mais grave.
Se eu sou racista e eu sou programadora, o meu algoritmo é machista. É racista. Se eu sou machista e só machistas programam, os algoritmos, as aplicações são machistas. Certo? Se eu, como mulher, né, eu falo para as meninas da UOMSE, nada de tirar o sutiã, pintar a cara e fazer manifestação na Paulista. A gente não curte brigar com homem e fazer mimimi, até porque a gente está trabalhando pela diversidade. Se eu sou a femista, que eu aprendi esse termo na jornada UOMSE, que é aquele negócio extremo. Não, o homem fez isso porque é machista. Às vezes você fala, nossa, mas não me pareceu. Me pareceu falta de conhecimento. Se eu sou extremista, política, femista, machista, e eu tomo decisões, programo, defino processos. Vão sair processos machistas, enfim. E a gente, inclusive, eu tive na UOMSE uma palestra, né, da Sueli do Nascimento. Ela é líder da Black Women Network da SAP. É alguém legal também para vocês conhecerem e conversarem. E ela falou isso, né, do viés inconsciente nos algoritmos. Então, inteligência artificial, gente, se eu for enviesada, trabalhar com inteligência artificial, o mundo vai estar enviesado. Exato. É você enviesar a tecnologia, cara. É muito complexo. Que resposta sensacional, André. Adorei, cara. Que aula. Aula. Um dos melhores episódios do TechSec Podcast. Com isso, gente, a gente chega aqui na fase final desse episódio. Antes da gente encerrar, eu quero agradecer mais uma vez a Hacker Rangers, nosso apoiador. Esse tabuleiro maravilhoso. Entrem lá no LinkedIn do Vinícius Perales. Conhece o Vinícius Perales? Entrem lá e falem, putz, vi a Hacker Rangers lá no TechSec. Isso vai ajudar bastante a gente. E também, não fiz no início, mudei a ordem hoje por estratégia. Ah, tá. Mentira, eu esqueci, gente. Eu não esqueci, não. Também agradecer a G2 Brindes Personalizados. Se você é empresa, vai fazer um evento, se você é empresa, quer brindes aí para os seus colaboradores, contate a G2 Brindes Personalizados. Os links estarão aqui na descrição. Se inscrevam no canal, coisa que eu esqueci em todos os nossos EP de vídeo. Presentinho para André. Isso aqui é uma lembrancinha do TechSec. Lembrancinha não, lembrança. Para você não esquecer mais. Do convite, que é um presente, do bate-papo, que foi um presente. Muito agradável. Vocês foram super carinhosos. Eu ainda ganho mais presentes. Vou ficar mal acostumada. Por favor. Espero que você goste. Esperamos que você goste. Olha que lindo. Vamos lá, porque senão o pessoal vai ficar curioso, né? Que bacana esse momento, gente. Tem que fazer o unboxing. Toma cuidado. Tem adesivinhos. Vamos lá. Agora eu vou ser oficialmente inaugurada podcast, certo? E vou me lembrar para sempre. Todas as vezes em que eu tomar meu café, vou lembrar desses momentos agradáveis. Adoro stickers. Olha que coisa mais fofa. Muito obrigada, meninos. Obrigado você, André. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Eu acho que até pela formulação das perguntas, porque isso vai ajudar muita gente. Sim. Acho que muita gente que vai nos ouvir pode ser que tome decisões sobre sua carreira aqui em cima de algo que a gente discutiu e trabalhou com o carinho que vocês definiram essa pauta. Obrigada. Obrigado você pelo carinho de vir até aqui, pelas palavras, pela aula, pela presença, pelo pós-aniversário estar aqui com a gente, é uma honra. E por incentivar uma multidão de pessoas, que é o trabalho que você faz lá. E aqui é só uma continuidade que você vai assoprar isso aqui para um monte de gente que está ouvindo você agora, nesse momento, e está se inspirando. Obrigado, André. Obrigada a vocês. Obrigadão. Gente, muito obrigado por acompanhar. Até o próximo episódio. Bora conscientizar. Tchau, tchau. É isso. E aí, curtiu? Vamos fazer tudo de novo? Vamos fazer outro agora?